50% de participação nas aulas, ou seja, 15 aulas, não é? Você vai ter o seu certificado garantido, tá bem? Ixi, eu estava representando já, ó. Deu problema aí de novo? Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Porque travou aqui a explicação do Vitor, mas se vocês estiverem me ouvindo, por favor, dá o ok aí, que eu explico aqui um pouco do curso e a gente já começa. A gente teve um probleminha com a apresentação das informações pelo Vitor. Acredito que a internet dele deu uma instabilidade. A gente pede desculpas, né, por essas instabilidades, pelo atraso do primeiro dia. E, basicamente, as informações que iam ser passadas seriam em relação à certificação, certo? A certificação, ela vai ser via formulário de presença, que está na descrição desse vídeo e está também no Telegram, certo? Vai ser enviado no Telegram. E ele vai ficar disponível durante toda a transmissão do curso e 30 minutos após a aula, certo? Tem até 30 minutos após a aula para preencher o formulário de inscrição. Vocês precisam de 75% de presença, que corresponde a 15 aulas, tudo bem? A gente vai encontrar mais informações no Instagram após a aula. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar tanto no direct do Instagram como via e-mail também. Pelo e-mail da Liga que a gente consegue responder. O chat vai ficar aberto durante a transmissão. Vocês, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A gente abriu caixinha de perguntas no Instagram para vocês perguntarem alguma coisa sobre a aula que vocês queiram. Podem perguntar também. E ao final da aula, nós passaremos as perguntas para o Dr. Eduardo para ele responder. Tudo bem? A gente vai começar agora a nossa aula. Vou o Dr. Eduardo se apresentar. E desde já, mais uma vez, pedimos desculpas por todos os transtornos do primeiro dia. E aproveitem o curso. Fizemos com muito carinho e dedicação para vocês. Então, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Por favor, Rayane, só me dá um ok, está ouvindo direitinho todo mundo? Tudo ok, pode continuar. Pronto. Boa noite a todos. Peço aí em nome dos meninos desculpa pelo ocorrido, tá? Isso acontece nas melhores famílias, né? Instabilidade com a internet, isso aí aconteceu até em live, acho que foi do Safadão, teve uma live dele que aconteceu isso, então não ia ser diferente aqui com a gente, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela para começar e me apresento. Só um instante. Pronto, tá todo mundo vendo aí a minha tela? Rayane, por favor, só dá um ok se vê a minha tela e se vê o mouse aqui que eu fico mexendo. Sim, né? Pronto. Então, pessoal, primeiramente, essas coisas acontecem, né? Então, às vezes, palestrantes também têm um cronograma mais apertado e como o Vitor estava explicando, eu acho que vocês não conseguiram ouvir por conta do problema da internet. Essa aula de hoje seria ministrada pelo Henrique Bastos, que é atualmente o chefe médico da Federação Cearense de Futebol. Cara fantástico, meu amigo pessoal, e cara que sabe muito, mas por conta da retomada dos campeonatos, o Campeonato Cearense de Futebol retomou hoje e foi decidido isso na sexta, ele acabou que tá tendo um jogo agora e ele precisou ir lá, tá lá no estádio agora, no Castelão, e aí, por conta disso, ele não pôde apresentar essa aula, tá? Então, coube a mim, né,
apresentar no lugar dele e espero que eu represente ele à altura, tá bom? Mas vamos lá, então vamos, que a gente já perdeu muito tempo aqui com esses problemas, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Vasconcelos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiramente agradecer aos meninos da Liame, né, da UFC, a Rayane, o Vitor, o Felipe, pela dedicação, parabenizá-los pela dedicação em organizar esse curso. Esse curso foi totalmente pensado para vocês, então espero que todo mundo goste. Eu ajudei como eu pude também, vou dar mais algumas aulas também, então espero que vocês aproveitem ao máximo, que foi feito, pensado para vocês, e acho que vai ser bem bacana, tá? Eu sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, e sou médico do esporte também. Atualmente estou finalizando o meu programa de pós-graduação em mestrado em Ciências Aplicadas ao Esporte na Unifesp, em São Paulo. Coordeno atualmente o departamento médico da base do Ceará Sporting Clube, e sou médico também do Ceará Caçadores, que é o time de futebol americano, além de orientador da Liame, né, a Liga de Medicina Esportiva da UFC. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho da avaliação pré-participação. Essas aqui são as minhas redes sociais, depois, quem quiser conferir lá, sempre eu posto, principalmente no Instagram, conteúdo relacionado à ortopedia, joelho e medicina do esporte, então tento sempre produzir conteúdo que eu julgo interessante. Quem tiver curiosidade, conferir, seguir lá, tá? Pode mandar pergunta, dúvida, sugestão de tema, então estou sempre à disposição. Mas falando um pouquinho da avaliação pré-participação. Primeira coisa, o que é isso, né? A avaliação clínica pré-participação, ela é utilizada nas atividades físico-desportivas a fim de prevenir alguns problemas que possam vir a dar dor de cabeça para o atleta, para o profissional, para um clube, para quem quer fazer o esporte com saúde. Então, ela deve ser entendida como uma avaliação médica sistemática, uniformizada e capaz de abranger a ampla população, tanto de esportistas como de atletas. A gente vai definir muito bem daqui a pouco a diferença aí entre esportista e atleta, tá? Isso antes da liberação para o treinamento físico. Então, é uma avaliação médica sistemática, tem que ter uma sistematização, padrão, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? A proposta principal da avaliação pré-participação é identificar, ou pelo menos aumentar a suspeita de doenças cardiovasculares, principalmente, né, que sejam incompatíveis com a realização de atividade física, principalmente nas que buscam rendimento, né, as atividades esportivas a nível competitivo, porque a gente sabe que exige mais do aparelho cardiovascular, então a gente tem que identificar o mais precoce possível para evitar principalmente a morte súbita, né? E a avaliação pré-participação tem dois objetivos. Primeiro é prevenção do desenvolvimento de doenças do aparelho cardiovascular e o segundo, prevenção da morte súbita, que apesar de ser relativamente rara, a morte súbita ela causa uma comoção muito grande, né? Principalmente quando acontece em um atleta profissional que é tido pela população como sinônimo de saúde, uma pessoa que se cuida, né? A gente sabe que, na verdade, não é tão assim. O esporte em alto rendimento, ele tem algumas implicações, né, em nível de saúde mesmo, mas, falando aqui da morte súbita, é uma causa prevenível em níveis competitivos, então a avaliação pré-participação se presta à prevenção, na prevenção dessa grave fatalidade, né? E como é que ela atua? Como é que a avaliação pré-participação vai alcançar esses dois objetivos? Proibindo temporariamente ou até em definitivo a realização de atividade física, né? Se a pessoa tem alguma comorbidade, algum problema de saúde que impeça ela de competir, essa proibição vai ser temporária ou definitiva, aí a gente vai conversar de acordo com a patologia, né? E tratando também as condições que possam ser potencialmente fatais e que sejam desencadeadas pelo exercício físico, né? Isso aqui foi retirado do Arquivo Brasileiro de Cardiologia em 2013, que é a diretriz que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício utiliza até hoje. Apesar de ser 2013, já ter 7 anos, é o mais atual. Então, basicamente, o que a sociedade recomenda é desse artigo publicado em 2013. Eu sempre procuro usar artigos mais recentes, né, do ano vigente, do ano anterior, no máximo 3 anos para a data atual da aula. Mas vocês vão ver que realmente a sociedade ela não produziu mais conhecimento, não produziu mais artigos, né, nessa linha nos últimos anos. Então, isso é considerado mais atual e realmente é o atual, não mudou muita coisa a nível de literatura internacional também, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender na avaliação pré-participação é quem é o nosso paciente.
E aí, para ficar de maneira mais didática, a gente divide em 2 grupos, o grupo esportista e o grupo atleta. Então, começando pela definição. Vamos começar pelo grupo esportista, depois a gente fala do atleta, né, o atleta profissional. O que é considerado o grupo esportista? Ele é caracterizado, né, por indivíduos adultos que praticam atividades físicas e esportivas de maneira regular, então presta atenção nesse regular, de moderada a alta intensidade, tá? Então a atividade leve não é considerado um esportista, tá? E competindo eventualmente, porém sem vínculo profissional com o esporte. Não é aquele cara, ele pode competir, ele pode correr uma maratona, pode correr a São Silvestre, ele pode participar de uma competição de crossfit, interbrox ou interestadual, ele pode participar de um campeonato de futebol amador, enfim, mas ele não tem vínculo profissional com o esporte, ou seja, ele não ganha, não recebe para praticar o esporte, tá certo? Ele não tem salário, não tem retorno financeiro. Então, isso é o principal ponto que diferencia aí o grupo esportista do atleta, tá certo? Mas tem que ter a prática regular de atividade física, isso é importante. E aí, como é que a gente faz a avaliação pré-participação nesse grupo? Sempre começa com anamnese e exame clínico, né? E aí, é fundamental a anamnese e exame clínico bem rico, né? Conversar bem com o paciente, examinar bem, saber todo o histórico patológico pregresso, saber o histórico de comorbidades do paciente, histórico familiar de doenças, isso é fundamental. Inclusive, a Sociedade Americana de Sports Medicine, né? Ela preconiza que a avaliação pré-participação nesse grupo seja só isso, anamnese e exame clínico, inclusive até para profissionais, tá? A gente vai comentar mais à frente. Mas a Sociedade Americana segue essa linha. Eles valorizam muito a anamnese e o exame físico lá nos Estados Unidos, e a gente aqui também, na Europa também. Só que vocês vão ver que aqui no Brasil, assim como na Europa, a gente segue uma linha de alguns exames complementares para melhorar aí a acurácia da avaliação pré-participação, tá? Mas anamnese e exame clínico aqui não muda, tá? É a anamnese que a gente aprende na faculdade, história clínica bem colhida, o exame físico completo, principalmente o exame ortopédico, o exame cardiovascular, então é importante, o exame pulmonar, então fazer uma boa ausculta, você consegue identificar fatores que vão requerer uma avaliação mais detalhada, tá? Então, anamnese, exame clínico, primeira coisa. E aí, exames complementares não cardiovasculares, né? Seriam aí, tem uma lista enorme que depende aí da modalidade esportiva, depende da idade do paciente, mas de modo geral um hemograma completo para a gente avaliar principalmente a anemia, tá? E algum distúrbio plaquetário, glicemia de jejum, né, para afastar o diabetes, ureia creatinina, né, para a gente ver função renal desse esportista, lipidograma, o ácido úrico, e aí hepatograma, exame de urina e exame parasitológico de fezes. Isso sempre é colocado na lista de avaliação pré-participação em vários locais, tá? Em vários artigos, em vários livros é colocado, porque principalmente no Brasil, a gente sabe que a gente tem uma pobreza, né, ainda assim, um IDH de pior qualidade, que acaba que muitos praticantes de atividade física, eles têm algum problema parasitológico que pode comprometer o rendimento dessa pessoa, né, e aí isso pode ser tratado, e aí entra na avaliação pré-participação também, tá? Um ponto importante é se esse esportista, ele treina em altitudes acima de 2.000 metros, aí já entra na avaliação pré-participação a eletroforese de hemoglobina, quase não sai. Então, isso aí é um ponto importante, tá? Em grandes altitudes, você tem que incluir na avaliação pré-participação a eletroforese de hemoglobina para afastar a anemia falciforme principalmente, né? Que seria a hemoglobinopatia mais comum e que pode afetar tanto o desempenho desse atleta, como pode causar, durante o esforço físico exacerbado de alguma prática esportiva, pode causar alguma hipóxia e algum problema durante o treino, como síncopes, né? Então, é importante, nesses casos, já fazer essa avaliação antes mesmo, na pré-participação, tá bom? Em relação ao eletrocardiograma, a gente pode detectar inúmeras anormalidades, tá? Dependendo da idade. E aí esse trabalho aqui, publicado em 2002, né, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é, inclusive, a diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre o teste ergométrico, ele avaliou
ele pegou esse estudo da Europa, na verdade, com mais de 32 mil indivíduos, que avaliou em 3 faixas etárias as principais anormalidades encontradas no eletrocardiograma simples, tá? E isso, população aleatória, tá? E aí, as mais comuns seriam o bloqueio de ramo direito incompleto, um intervalo PR aumentado, uma repolarização precoce, tá? E isso seriam principalmente nos menores de 20 anos, né? Como a gente vê aqui, atingindo 73% dos praticantes de alguma atividade física nessa faixa etária. Então, são alterações eletrocardiográficas mais comuns nessa faixa etária que a gente precisa ter em mente para não se assustar, não querer proibir essa pessoa de praticar o seu esporte, o seu futebol no final de semana, o seu crossfit 3, 4, 5 vezes por semana, entendeu? Então, a gente tem que ter em mente nisso aqui. Isso aqui vale até tirar um print aí, quem quiser tira um print da tela, porque são alterações que a gente tem que saber aí a prevalência, a relevância dentro das faixas etárias. Mais na frente vai ter um outro slide que aí eu falo para vocês printarem também, que a gente coloca as alterações que são de cunho mais negativo e as positivas, que são mais da atividade física, tá bom? Mas outro achado importante seriam as ondas T invertidas, aumento da voltagem da onda RS, bloqueio de ramo direito, né, cair completo, e o bloqueio de ramo esquerdo também, e padrão de pré-excitação. Então, essas são as alterações mais comuns encontradas na população europeia, tá? Nesse estudo grande que pegou mais de 32 mil indivíduos, tá? Em relação ao teste ergométrico, a principal indicação é avaliar a isquemia miocárdica. Então, se é um paciente que tem histórico na família, que tem algum outro fator de risco, né, para alterações nos exames laboratoriais que falam aí que pode ter alguma isquemia associada, a gente vai fazer o teste ergométrico. Mas nas atividades de lazer, de leve e moderada intensidade, em indivíduos que não tenham sintomas nenhum e nenhum fator de risco cardiovascular, eles podem ser liberados sem a necessidade desse exame, tá? Nessas condições aí, nas demais condições, tirando essas que eu acabei de falar, o teste ergométrico ele deve ser recomendado, tá? E o que a gente avalia no teste ergométrico? A capacidade do exercício. Se ele apresenta dor torácica durante o exercício, durante a atividade física, a gente vai avaliar o segmento ST, se tem infra, se tem supra, avalia também o comportamento da pressão arterial sistêmica ao longo da progressão do exercício, né, para ver se tem algum pico hipertensivo mais importante, avalia também frequência cardíaca e a arritmia, a presença de arritmia cardíaca desencadeada pela atividade física. Então, ele é muito importante, porque a gente consegue simular melhor a atividade esportiva desse indivíduo, e aí ver se ele tem alguma alteração que possa precisar de tratamento ou mesmo afastar ele da atividade esportiva, atividade física, tá certo? E por último, o ecocardiograma com Doppler, que aí a gente deixa mais para quando o paciente tem uma história clínica familiar muito forte, um achado no exame físico aí de alguma cardiopatia, né? Assim também quando tem um eletro de repouso que tenha critérios para alguma cardiomiopatia, aí a gente vai fazer o ecocardiograma com Doppler, tá? Então, esse aqui, ó, vale a pena printar também. Um trabalho de 2000, tá? É um trabalho clássico, né? Por isso que eu coloquei, é um trabalho da Sociedade Europeia de Cardiologia, e é o trabalho que embasa, né, que serve como principal referência para o protocolo da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, falando de avaliação pré-participação. A Sociedade Brasileira tem alguns protocolos no próprio site da Sociedade, você consegue baixar o PDF dos protocolos. E aí tem protocolo de avaliação pré-participação, de atividade física em gestante, em criança, em idoso, tem alguns protocolos interessantes. E esse protocolo em específico de avaliação pré-participação foi baseado na Sociedade Europeia e não na americana, porque tem uma divergência muito grande em relação à avaliação pré-participação nos Estados Unidos e na Europa. A gente segue a corrente europeia, tá? Em relação ao eletrocardiograma, quais são os achados que são mais sugestivos de cardiomiopatia e que precisam fazer um ecocardiograma? Aí, didaticamente, o trabalho divide, né, nos 4 aqui, né, nos 4 grupos. Onda P. Se você tiver um alargamento dessa onda P, tá, você vai precisar de um ecocardiograma. Em relação ao complexo QRS, se você tem um desvio do eixo do QRS, se você tem uma voltagem aumentada do QRS, né, aquela amplitude maior da onda R ou S, né, se você tem uma onda Q patológica também, ou se tem um bloqueio de ramo direito ou esquerdo, você vai precisar fazer um ecocardiograma desse paciente.
em relação ao segmento ST, onda T e o intervalo QT. Se você tem um infra de ST, uma onda T achatada ou invertida em 2 ou mais derivações, você vai precisar de um eco. Se tem um prolongamento do intervalo QT, também precisa de um ecocardiograma para uma avaliação mais detalhada desse paciente. Em relação ao ritmo e distúrbios de condução, a gente tem que avaliar se tem algum batimento ventricular prematuro ou alguma arritmia ventricular, TAC supra, tá? Flutter atrial ou a fibrilação atrial, o PR muito curto também, com ou sem onda delta, independente da onda delta, bradicardia sinusal, e aí vale uma ressalva aqui. A bradicardia sinusal é o batimento de menos de 40, menor do que 40 batimentos por minuto, né, ou menos, 40 ou menos, mas quando você faz um exercício físico, faz o teste ergométrico, essa frequência cardíaca não aumenta mais do que 100, tá? Ou seja, se a pessoa tem lá 38 batimentos de repouso, aí você vai fazer um teste ergométrico. Se essa pessoa não aumentou 100 ou mais o batimento cardíaco, aí sim é considerado uma bradicardia que precisa uma investigação, tá? Ou também se tem algum bloqueio atrioventricular, tá? De primeiro, segundo ou terceiro grau. Aí, para fazer uma avaliação mais precisa, você vai fazer um ecocardiograma, isso segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, tá bom? Então, no grupo esportista, primeira coisa, avaliação inicial, anamnese e exame físico. Tudo normal, nada, nenhuma alteração, beleza, então você poderia até dispensar de algum exame, mas a gente recomenda aqui no Brasil que seja feito um hemograma e um eletrocardiograma, tá bom? Mas avaliação inicial positiva, tem alguma alteração ou no exame físico ou na anamnese desse paciente, desse atleta, aí você vai para os exames mais acurados, seria o eco de repouso, o eco de estresse ou até uma cintilografia, tá bom? Em relação ao grupo atleta, então isso aí que a gente falou é no grupo esportista. E o grupo atleta, o que que caracteriza esse grupo? São os indivíduos que praticam atividade física e esportiva de maneira regular, ressalta que, novamente, a maneira regular, que no atleta é até óbvio, né? E profissional, ou seja, tem retorno financeiro para isso, é a profissão dele, é o trabalho dele, tá? E ele compete sistematicamente, com vínculo profissional com o esporte, por meio de clube e ou patrocinador de qualquer natureza, tá? Então, esse grupo é um grupo que trabalha sempre buscando superar os limites e recordes, né? E submete-se, por conta disso, a carga de treino muito alta, né? De alta intensidade, que coloca invariavelmente esse grupo sob estresse físico e psíquico intenso, com consequências frequentemente danosas. Então, essa é a definição tal qual está lá na diretriz brasileira de cardiologia do esporte, que foi feito pela Sociedade de Cardiologia e a Sociedade de Medicina do Esporte. Então, por isso que está até entre aspas. Essa aí é a definição de grupo atleta, mas basicamente é aquela pessoa que depende financeiramente do esporte, sobrevive do esporte, tá certo? Ganha dinheiro para isso. Então, por conta disso, ele tem uma cobrança muito maior e se dedica, de modo geral, muito mais intensamente nos treinos, tá? E aí, como é que é a avaliação nesse grupo de pessoas, nesse grupo aí, atleta, né? Basicamente a mesma coisa, né? Anamnese, exame clínico, e aí igual ao do grupo esportista, só que aqui tem um algo a mais. Um ponto que a gente tem que levar em consideração, que é a síndrome do excesso de treinamento. E aí a gente vai avaliar isso muito bem na anamnese e exame clínico, tá? O overtraining, a síndrome do excesso de treinamento, ela se dá em 2 tipos, simpático e parasimpático. O tipo simpático é o mais comum. É aquele atleta que, por ter o overtraining, o excesso do treino, ele começa a cair o rendimento físico dele. Ele fica mais irritado, até mesmo por não estar rendendo o que ele espera, e aí ele tem insônia, o apetite não é mais o mesmo, ele acaba emagrecendo, tem uma sudorese profusa também, taquicardia persistente mesmo depois do treino ali, depois de algum período de repouso após o treino, além de ir associado também a outras taquiarritmias, e ele tem um retorno lento, né, dessa frequência cardíaca basal, como eu disse, após o esforço físico, né, além de estar associado, muitas vezes, à hipertensão arterial sistêmica. Então, esse é o mais comum, tá? Mas tem também o tipo parasimpático que a gente precisa ter em mente, porque às vezes passa despercebido por ser menos comum. Aquele atleta que estava lá no ritmo e ele chega para você e diz que começou a cair o rendimento. Ah, doutor, antes eu fazia, o meu pace era tanto, agora o meu pace aumentou muito, o corredor, né?
e aí você já pensa logo no overtraining, né? Mas tem outro tipo, o tipo parasimpático, que não pode passar despercebido, e ele é mais comum em atletas veteranos. E é uma população que cada vez mais está competindo, cada vez mais está se dedicando. Então, as pessoas estão envelhecendo, procurando manter a prática esportiva. Então, atletas veteranos estão sujeitos ao tipo parasimpático da síndrome do excesso de treinamento, e a gente tem que ter isso em mente, tá? Nem sempre ela é acompanhada da queda de rendimento esportivo, e isso aí é o que dificulta, às vezes, para o médico, na avaliação pré-participação, identificar isso, tá? Então, o que é que ela se apresenta? Ela se apresenta, geralmente, com a letargia, por conta do grande predomínio vagal, né, nesse tipo de síndrome de excesso de treinamento. E as respostas reflexas estão inibidas. Então, você tem que testar alguns reflexos simpáticos e observar. Então, aí entra o exame físico dessa avaliação pré-participação, principalmente no grupo de atletas com mais idade, tá certo? Em relação ao eletrocardiograma no grupo atleta, a gente tem que ter em mente que o grupo atleta, a fisiologia do esporte explica que existem alterações cardiológicas mesmo, que são comuns do atleta de alto nível, de alto rendimento. E a gente precisa ter em mente, porque numa pessoa não atleta seria algum problema, mas num atleta que tem uma demanda esportiva muito alta, essas alterações podem ser só relacionadas ao treinamento, adaptação mesmo ao treinamento. Então, quais são elas? Isso aqui vale a pena printar também, pessoal. Então, isso aqui é muito importante, tá? Bradicardia ou arritmia sinusal. Então, isso aí é a principal alteração relacionada ao treinamento do atleta. É a primeira que aparece, tá? Bloqueio atrioventricular, tanto de primeiro grau como de segundo grau, mas o BOBT 1, né? Sobrecarga do VE, isolada, tá? Apenas sobrecarga do ventrículo esquerdo. Atraso no final da condução do ramo direito, então um bloqueio de ramo direito ali, e uma repolarização precoce. Esses são as principais alterações normais no grupo atleta no eletrocardiograma, que isso está relacionado à adaptação ao treino, tá? Agora, as demais alterações aqui que a gente coloca na coluna da direita, elas são sugestivas de alguma cardiopatia e precisam ser investigadas, tá? Então, se você fez na avaliação pré-participação de um atleta teu, e um eletro, né, que aí é de praxe no Brasil, todo atleta, você vai fazer um eletrocardiograma na avaliação pré-participação. E aí tem uma inversão de onda T, tem um infra de ST, tem uma onda Q patológica, sobrecarga atrial também, né, esquerda, bloqueio atrioventricular tipo 2, MOBTIS 2, pré-excitação ventricular, bloqueio de ramo esquerdo, intervalo QT alongado ou curto, se tem síndrome de Brugada, hipertrofia do ventrículo direito e desvio do eixo elétrico, aí você tem que prosseguir na investigação, tá? Então, são alterações que são sugestivas de cardiopatias, e esse atleta não pode ser liberado para treinar antes de prosseguir a investigação e afastar alguma cardiomiopatia importante que seja contraindicativa dele competir, tá? Então, a função da avaliação pré-participação é isso aqui, é você estar diante de uma alteração dessa no eletrocardiograma e, opa, peraí, fulano, o seu eletro, eu estou vendo aqui uma onda Q patológica. Você vai precisar fazer outros exames, por enquanto você não vai treinar, você não vai jogar, você está aqui no DM com a gente vai prosseguir na avaliação. Depois que fez toda a avaliação, afastou alguma cardiopatia lá, aí beleza, ele está liberado para treinar, para jogar. Então, essa é a função da avaliação pré-participação, tá? E aí é por isso que a avaliação pré-participação, ela sempre é feita pelo menos uma vez ao ano, no início da temporada, tá? Uma vez ao ano, dependendo da temporada, no caso do futebol brasileiro é começo do ano, mas na Europa a temporada não começa no começo do ano, então isso vai depender do esporte, né? Aqui mesmo no Brasil também muda dependendo do esporte, mas sempre no início da temporada tem que fazer a avaliação pré-participação, e se recomenda que seja feita pelo menos mais uma segunda vez aí na metade da temporada, tá? Então, essa é a principal função, tá? Em relação ao teste ergométrico no grupo atleta, o teste ergométrico aqui é igual ao do grupo esportista, mas uma atenção maior eu quero dar aqui no teste cardiopulmonar, porque ele traz muitas informações que ajudam no planejamento de treino desse atleta, tá? A gente tem que lembrar que a gente está num grupo atleta, um grupo de pessoas que visa o desempenho, visa o alto desempenho, visa a superação. Então, o teste ergométrico, ele tem boas informações, mas o teste, a ergospirometria, né, o teste cardiopulmonar, ele fornece
mais informações do que a ergometria simples, que podem ajudar no planejamento e na avaliação de treino desse atleta. Então, por isso que no atleta profissional a gente tende a fazer uma ergoespirometria, o teste cardiopulmonar, tá? Porque ela identifica de maneira mais precisa e objetiva fatores que limitam o esforço máximo, né? Algum fator cardiovascular, respiratório, muscular ou metabólico mesmo, porque a gente faz avaliação cardiológica e pulmonar através da medição, aferição de gases respiratórios, né? Então, isso eu vou comentar um pouquinho mais na frente, mas isso dá parâmetros para a gente saber se esse atleta está no potencial máximo dele, se baseado no histórico dele, se ele consegue melhorar o desempenho dele. Então, além de avaliar a questão do risco de ele ter algum problema de saúde, a gente já usa esses dados da avaliação pré-participação no planejamento do treinamento desse atleta. Então, isso é muito importante, tá? Além disso, o teste cardiopulmonar, a gente avalia o comportamento do volume sistólico, né, pela análise das curvas e valores do pulso de oxigênio e também dos equivalentes ventilatórios, né? Então, isso aqui a gente vai comentar um pouquinho dessa fisiologia e com certeza o André, que vai falar mais de fisiologia do esporte para vocês, ele vai falar muito disso. Ele trabalha especificamente com isso lá no Ceará, então é um cara muito bom que vai falar muito disso aqui, mas esses dados a gente já consegue na avaliação pré-participação. Então, mais um ponto de importância para avaliação pré-participação, não é só para saber se o cara tem algum problema de saúde ou não. A gente programa o treino desse atleta também com essa avaliação, tá? Com os dados que a gente obtém nessa avaliação. E o que é que diferencia, basicamente, o teste ergométrico convencional do cardiopulmonar? Em relação à capacidade funcional, você consegue medir nos dois, tá? Agora, a potência aeróbica máxima, você estima no convencional, mas você consegue medir na ergoespirometria, tá? O limiar anaeróbio você só consegue medir na ergoespirometria. A relação VE você avalia na ergoespirometria. A resposta inotrópica, né? Você avalia muito melhor na ergoespirometria. Você consegue determinar transientes, né? Na ergoespirometria. E a eficiência mecânica também, você presume no teste ergométrico, mas você consegue medir com maior precisão na ergoespirometria, tá? Em relação a protocolo, a ergometria simples, ela tem um protocolo bem estabelecido e depende muito desse protocolo para poder os parâmetros, né, serem respeitados e você saber mesmo aí comparar a nível global, internacional. Já a ergoespirometria, ele é menos dependente desse protocolo. Então, você consegue ajustar para a realidade do esporte do atleta e para aquele atleta, entendeu? Porque a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, mas existem fontes de energias diferentes que predominam para cada tipo de modalidade esportiva e para cada atleta. Então, quando você não tem um protocolo engessado, você consegue adaptar melhor para a rotina do dia a dia daquele atleta e o período também. Se você está fazendo uma ergoespirometria no começo da temporada, é diferente da ergoespirometria do meio da temporada, entendeu? Porque a condição física no começo da temporada, ela é muito pior do que a do meio da temporada. Então, se for o mesmo protocolo, você fica limitado. Então, você consegue avançar, medir outras coisas na ergoespirometria por ser menos dependente do protocolo, tá? Em relação ao máximo real, você identifica com mais precisão na ergoespirometria, e no caso de dispneia, você não avalia na ergoespirometria, na ergometria convencional, só na ergoespirometria, tá certo? E em relação ao ecocardiograma, por último, ele é utilizado para diagnosticar as principais doenças que estão relacionadas com a morte súbita. Como eu falei, a morte súbita em atletas jovens, ela afeta a maioria de indivíduos da raça negra, tá? E do sexo masculino, tá? Mas a morte súbita, ela independe do nível de competição, tanto escolar como amador ou profissional. Graças a Deus, ela é rara. Só que no grupo atleta, como eu disse anteriormente, ela causa uma comoção muito grande, né? Que tem uma repercussão na mídia, tudo, e é uma causa evitável. Então, esse é um problema, que você consegue diagnosticar muitas vezes as principais doenças associadas à morte súbita, e você pode proibir esse atleta de competir e evitar chegar na morte súbita. Como eu disse, ela é bem rara. Ela acontece de 1 para 100 mil para 1 para 300 mil casos por ano, tá? Então, ainda bem, não é tão frequente, tão comum. Mas aí todos lembram de vários casos que sempre geram
uma comoção social muito grande, tá? E qual que são as principais causas da morte súbita em atleta, que é realmente a principal função da avaliação pré-participação? A gente já viu aqui várias funções, vários objetivos, mas essa aqui é de longe a principal, né? E se você está com um paciente acima de 35 anos, a principal causa disparada vai ser doença arterial coronariana, tá? Então, mais de 35 anos, vai pensar aí no infarto agudo do miocárdio, tá? Menos de 35 anos, essa sequência aqui, de cima para baixo, é a que tem a maior prevalência. Então, em primeiro lugar, sairia a cardiomiopatia hipertrófica, tá? A cardiomiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita em indivíduos abaixo dos 35 anos e ela é incompatível com competição, com atividade esportiva em nível competitivo, em alto nível. Então, um paciente que você fez lá um eletro sugestivo de cardiomiopatia hipertrófica, esse paciente vai prosseguir na investigação, mas ele vai ter que se aposentar do esporte, tá? Displasia arritmogênica do ventrículo direito é a segunda principal causa, e a origem anômala das artérias coronarianas a terceira, tá? E aí tem as miocardites, doença valvar, que é muito prevalente ainda no Brasil, né? Síndromes de pré-excitação, doença do sistema de condução também seriam outras causas, tá? Então, doença valvar muito prevalente no Brasil, nas áreas endêmicas do Chagas, né? Principalmente, então, a gente tem que levar em consideração isso aí, a região, né, dessa pessoa, desse atleta, tá? Em se tratando do Brasil. Então, qual que é a recomendação, tá, em atletas jovens competitivos, atleta profissional? História pessoal e familiar, exame físico, eletro de 12 derivações. Hemograma também. No Brasil, a gente recomenda um hemograma. Se der tudo negativo, tudo normal, beleza, pode competir, tranquilo, segue, toca o barco. Se tem alguma alteração, algum achado positivo, ou na história, ou no exame físico, ou no eletro, ou hemograma, você vai continuar a investigação, e aí vai fazer um ecocardiograma, um teste de estresse, né, que aí pode ser uma ergometria simples ou ergoespirometria, de preferência, né, no caso de atleta, um Holter de 24 horas, ressonância, enfim. E aí, diagnosticou doença cardiovascular, você vai manejar de acordo com o protocolo, e aí tem protocolo para cada doença cardíaca. Como eu disse, a cardiomiopatia hipertrófica proíbe de praticar atividade física em nível competitivo. Então, aí o manejo é aposento do esporte, infelizmente. Mas você previne a morte súbita, tá certo? Nesse caso. Se os exames não têm evidência de doença cardiovascular, aí ele está liberado para praticar o esporte dele e competir, tá bom? Então, vamos lá. As recomendações gerais, para ficar aqui mais didático. Você divide a atividade em lazer, em prática amadora e prática profissional. Criança e adolescente, né? E aqui é o protocolo europeu. Lá eles sugerem avaliação inicial, exame físico, né? E anamnese, mais eletro, mesmo para criança, tá? Em amadores e profissionais também. Aqui a diferença é que criança eles também lá sugerem que seja feito. 18 a 35 anos também é igual, a avaliação completa e eletro para todo mundo. E aí começa a mudar um pouquinho na faixa de 35 a 59 anos. E você tem a avaliação completa inicial, que é a anamnese e exame físico, avaliar risco de doença arterial coronariana, né, depois de 35 anos, o eletro, e considerar um teste funcional. Mesmo em profissional, aqui o teste funcional ele é considerado até 59 anos. Após os 60, você tem que fazer em todos os níveis de esporte, tá certo? Então, atividade em pessoas com mais de 60 anos, avaliação completa, eletro e teste funcional. Aí, no lazer amador, pode ser só a ergometria simples. No profissional, a ergoespirometria, tá certo? Seria uma opção. Então, diferenciaria mais ou menos nisso aí, tá bom? E aí, em relação à avaliação dos atletas, a gente estava falando até agora da avaliação pré-participação, mas vocês viram que a avaliação pré-participação, ela fornece alguns dados, principalmente na ergoespirometria, que são dados importantes para avaliar o atleta no nível, do ponto de vista do rendimento dele, e acompanhar, temporada após temporada, como é que está o rendimento desse atleta, tá certo? Então, todo atleta, ele tem um prontuário dentro do clube, tem o histórico dele de lesões, tem o histórico cardiovascular, o histórico de avaliações, tudo. E tudo isso, a gente consegue medir como é que está essa evolução dele, baseado nesses dados que a gente consegue. E aí uma coisa que é importante aqui,
Medir e avaliar. Primeiro, medir, a gente vai associar um número a uma determinada característica de um ser com regras pré-estabelecidas. O que é isso? Qual é a sua altura? 1,80 m. Pronto. Ela só me fala o quê? Só me fala que do chão até o ponto mais alto meu tem 1,80 m. Acabou. Só medir, é uma medida. Qual a medida do seu bíceps? É tanto. Então, é uma medida. Ela dá um número a uma característica que você tem. Avaliar diante dessa medida, realizar um julgamento de valor, tá certo? Interpretar em função do objetivo que determinou você fazer essa medida. Por que tu mediu o meu bíceps? Porque eu quero saber se você é um arremessador. Então, você está no início da temporada, o teu bíceps está 3 centímetros menor do que no fim da temporada passada. Então, eu estou avaliando essa medida, tá? Então, no esporte de alto rendimento, no esporte profissional, a gente tem que avaliar o atleta. E aí, a avaliação pré-participação tem essa importância também, tá? Por que a gente vai testar? Porque isso auxilia o atleta e o treinador no planejamento do programa de treinamento visando metas possíveis de serem atingidas, né? Então, isso dá um objetivo para o atleta, para o treinador. Então, a gente vê isso em diversos níveis, né? Nas categorias de base, por exemplo, a gente faz alguns testes específicos, a gente vê como é que está o potencial de crescimento para projetar o potencial desse atleta no futuro, por exemplo, né? Ele ainda tem potencial de crescer, um jogador de basquete. Então esse aqui tem um futuro promissor para essa posição. Ele tem potencial de desenvolver muita massa muscular ainda. Então, ele tem potencial para jogar nessa posição aqui no futebol. Ele é mais forte, tem um potencial ainda grande, mais forte, vai ficar mais na defesa. Ele não tem um potencial de massa muscular muito grande, ele vai ser mais... tem uma mobilidade maior, então você já direciona ele para uma posição que tenha mais mobilidade, meio campo, atacante. Então, tudo isso são razões para testar desde cedo, tá? E os testes, eles são escolhidos de acordo com o que melhor representa um movimento ou gesto esportivo. Então, por exemplo, se você joga vôlei você usa mais predominantemente membro superior, tá? Você vai usar testes que avaliem melhor o gesto esportivo do vôlei com membro superior, diferente do futebol, que usa predominantemente membro inferior. Então, você não vai fazer testes que vão avaliar força, potência do membro superior, tá? Então, essa escolha tem que ser baseada primeiramente nisso, o que parece até óbvio, né? Mas primeiramente nisso. Segunda coisa, intensidade e o metabolismo predominante na modalidade esportiva. Por exemplo, se é um corredor de 100 metros rasos, ele tem uma massa muscular diferente e uma potência diferente de um maratonista. Então, por que você vê lá o atleta que faz 100 metros rasos? Ele geralmente é mais forte, né? Massa muscular bem mais desenvolvida. Já um maratonista, ele tem um perfil um pouquinho mais magro, né? Então, são metabolismos diferentes, a gente vai conversar já disso, mas esse metabolismo diferente, predomínio de massa, de tipo de fibra muscular, isso influencia na escolha do teste, tá? E baseado nisso, a tua análise vai ser mais detalhada de acordo com o perfil que o esporte te exige, tá? Então, a escolha do teste é fundamental para saber o que você espera, né, desse teste, para ele te ajudar. E aí existe uma sequência de testes. Testes que não gastam energia e testes que fadigam mais, que cansam mais. Então, a gente sempre começa com os que não fadigam, né? Os testes menos fatigantes, eles começam a bateria, depois os de recuperação mais rápida e assim por diante, até os que têm a recuperação mais lenta, que você deixa para o final, que aí depois acabou o teste, ele vai para casa, tá? Outros testes nos quais, né, tem a recuperação mais lenta, seriam aqueles que têm a concentração de ácido lático mais elevada quando você atinge, e aí precisa de 1 a 2 horas de recuperação, você acaba deixando para o final para não atrapalhar. Se você começa com um teste que precisa de 1 a 2 horas de recuperação muscular, né, você não vai esperar 1 a 2 horas para voltar e fazer os testes que recuperam em 3 a 5 minutos, dependendo da fonte energética que a gente vai falar já. Então, existe uma sequência lógica para testar o atleta. O Harman e Pandolf, em 2000, ele propuseram essa sequência que é utilizada até hoje, e vocês vão entender que é bem básico. Primeira coisa, você começa com os testes não fatigantes,
as medidas antropométricas. Você vai medir bíceps, vai medir a coxa, vai medir tudo, altura, peso e tal. Isso aí o cara não cansa, não gasta nada. Flexibilidade, goniometria para medir os ângulos, né, das articulações, de acordo com o esporte que ele pratica. Isso aí não cansa nada. Então, beleza, deu para matar, fez o primeiro. Testes de agilidade. Esses testes de agilidade, eles usam um mecanismo predominante de energia que tem uma recuperação muito rápida. Então, você faz ele e pouco tempo ali de descanso, menos de 1 minuto, 2 minutos, você já está recuperado, já dá para fazer. Então, são exemplos, shut run, o T-test, o hexagonal, que são testes de explosão em pequenas distâncias. Ele vai correndo de um lado a outro, numa distância pequena, de 30 metros, por exemplo, tá? Então, são testes de explosão. E aí tem, depois, em terceiro, testes de potência e força máxima, como uma impulsão vertical, uma avaliação isocinética, né? Que também são atividades, são testes que requerem um tempo menor de recuperação, tá? Depois, os testes de velocidade, mas velocidades mais curtas, que também usam um mecanismo de energia que tem uma recuperação muscular mais rápida. Então, você faz até 50 metros nessa fase. Depois, os testes de resistência localizada, como teste de resistência abdominal ou outro grupo muscular, tá? E aí começa a evoluir para os testes que cansam mais, que precisam de mais tempo para ter a recuperação muscular, como os testes de capacidade aeróbica, a corrida de 300 metros em 40 segundos, tá? E a capacidade aeróbica, como a ergospirometria, teste de Cooper, que são 12 minutos para correr 2,4 quilômetros, corrida e caminhada em 12 minutos, o shuttle run de 20 metros, tá? Então, esses são testes nessa sequência que você consegue testar tudo de uma vez no mesmo dia, sem precisar dar grandes intervalos, tá? Esses aqui são exemplos de testes. Os testes vão variar de acordo com a modalidade esportiva e de acordo com a idade, com o perfil, com o objetivo do atleta. Então, aqui eu só estou mostrando a sequência lógica, por que dessa sequência, tá bom? E aí, as bases biológicas da atividade física. Como eu disse, a atividade física, ela tem 3 tipos de fontes de energia, né? Para o músculo ter a contração muscular, ele vai precisar de energia. E ele vai conseguir essa energia através de 3 fontes, 3 metabolismos, né? 3 maneiras diferentes. O metabolismo anaeróbio e o metabolismo aeróbio. Mas no metabolismo anaeróbio, a gente tem 2 maneiras de obter essa energia. No metabolismo anaeróbio, o que não usa o oxigênio, são atividades de alta demanda de energia no intervalo curto de tempo. Então, é aquela atividade em explosão, tá? Por exemplo, arremesso de peso, 100 metros rasos, tá? Então, são atividades que, com o teu estoque ali energético, você faz uma explosão e consegue executar. E aí, nesse metabolismo, a gente tem 2 tipos. Tem o anaeróbio alático e o anaeróbio lático. O anaeróbio alático é o sistema ATP-CP. Ele é o primeiro a ser utilizado, ele é de pronto atendimento, ele está ali disponível. Você está aqui parado e precisou fazer uma força repentina, você vai usar esse sistema, tá? ATP-CP. Então, ele é de altíssima intensidade, mas quanto maior a intensidade, mais curta a duração. Então, ele é o de altíssima intensidade, mas, entretanto, só vai durar 10, 15 segundos. Então, é um arremesso de peso, é uns 100 metros livre, né? Desde que não seja a gente fazer em 10, 15 segundos, né? Mas, de modo geral, o atleta, 10, 15 segundos. Então, ele usa exclusivamente o anaeróbio alático. E aí, como é que é? Tem a molécula de ATP, que está lá prontamente disponível no músculo para ser utilizado como fonte de energia. E aí você faz a hidrólise, a quebra do ATP em ADP mais fosfato. E faz um mecanismo de ressíntese desse ATP. E esse mecanismo, ele é bem rápido, ele dura geralmente aí 10, 15 segundos, então por isso que é o tempo de média dessa duração, porque você usou o estoque e aí acabou o estoque, você precisa repor, tá? Mas enquanto repõe, você não tem disponibilidade para esse mecanismo, aí entra outros mecanismos energéticos, tá? Na prática, os 3 tipos que eu vou falar, eles vão coexistindo, mas tem predomínio de um em relação ao outro, dependendo da demanda energética que o músculo vai precisar, tá certo? Já no anaeróbio lático, ele vai utilizar o sistema glicolítico. São altas demandas de energia também, como o anaeróbio alático, mas aqui tem um tempo maior, atividades de 1 a 5 minutos. Então, aqui já entraria, por exemplo, é o mecanismo predominante
nos 800 metros rasos, ou nos 300 metros com barreiras, que aí demora mais. Então, o anaeróbio lático, o ATP-CP, ele não vai ser suficiente para suprir toda a prova. Então, você começa ali com a ATP-CP, mas já imediatamente já vai entrar no anaeróbio lático também, tá certo? Então, vai tendo a ressíntese do ATP, através da ressíntese do ATP com o fosfato, mas, em paralelo, predomina o anaeróbio lático, tá? Então, coexiste os dois, mas predomina um em relação ao outro, tá? Então, basicamente isso. E aí a gente tem também o sistema aeróbio, ou também conhecido como oxidativo, que esse é o dependente do oxigênio, tá? Aqui são provas de longa distância, como uma maratona, por exemplo, onde a intensidade, normalmente, ela é de leve a moderada, mas o tempo é prolongado. Uma maratona aí dura, em média, 2 horas e meia, então um tempo bem prolongado. Os outros dois sistemas de energia não dariam conta, porque eles têm uma limitação, tá certo? Tem um estoque ali limitado. Esse aqui não teria, seria indefinido em teoria, né? Ele depende basicamente do sistema de transporte de oxigênio, do pulmão e do sistema cardiovascular. Enquanto estiver chegando oxigênio no pulmão e estiver jogando oxigênio no sistema cardiovascular para chegar através da corrente sanguínea nas células musculares, ele vai estar funcionando, tá? Mas depende também da capacidade do músculo utilizar esse oxigênio, tá? É a capacidade oxidativa. Então, isso é um ponto importante. É o que diferencia um atleta de ter uma resistência maior do que outra, porque um atleta que tem uma resistência maior, ele tem uma capacidade oxidativa maior, ele consegue usar mais oxigênio por mais tempo. Então, ele aguenta mais aí uma prova de endurance maior, entendeu? Então, isso é importante para a gente fazer um planejamento e buscar o objetivo. Então, vocês estão vendo que tem 3 fontes principais de energia. O músculo precisa de energia. A gente tem 3 fontes. Mas a gente vai trabalhar mais uma fonte do que outra, estimular esse atleta a melhorar a utilização dessa fonte baseado no objetivo. Então, vamos lá. Um exemplo aqui bem mais ilustrativo para vocês entenderem. Se eu tenho um atleta de arremesso de peso, arremesso de peso é um movimento ali único, que dura menos de 10 segundos, que ele vai precisar de muita força por 1 segundo ali para jogar o peso que ele vai jogar, tá? Então, é muita força, muita potência em pouco tempo. Qual que vai ser o sistema de energia que a gente vai querer que predomine nesse atleta e que a gente vai tentar estimular? É o anaeróbio lático, tá? O ATP-CP. Então, a gente vai fazer um treino para esse atleta que melhore o estoque de ATP no músculo dele, tá? Para que ele use predominante esse e nem chegue a usar o anaeróbio lático, tá? Então, e aí entra o pessoal da educação física, né, da fisiologia, e aí o treino vai ser baseado nesse objetivo, buscar alternativas de treino que usem mais, que estimule a concentração maior de ATP no músculo, tá? Já se eu tenho um corredor aí de 800 metros rasos, né, que aí vai precisar de mais tempo, eu tenho que fazer uma estratégia de treino e acompanhar isso aí através dos exames que a gente faz periodicamente, acompanhar, estimular o sistema glicolítico desse paciente, desse atleta, para que ele nem use o alático, porque a gente sabe que ele não vai dar conta, então precisa ser o lático, então vai estimular de maneira o treino, vai ser pensado nessa maneira, a progressão de treino, volume, aí a periodização, tudo isso é pensado no objetivo desse atleta, tá? E, do mesmo jeito, se eu tenho um maratonista, eu vou ter que focar no sistema aeróbio oxidativo. Eu não quero que ele use o sistema lático e aí tem um acúmulo de ácido lático e esse cara lá na metade da maratona ele começa a sentir dor muscular. Então, o treino desse atleta é voltado para estimular a via metabólica oxidativa, tá? Então, isso é importante. E isso a gente consegue essas informações já na avaliação pré-participação também e nas avaliações regulares que a gente faz ao longo, né, ou várias outras maneiras. Então, isso é muito importante a gente saber o objetivo. Por que não tem um maratonista que é campeão na maratona e é campeão nos 100 metros rasos? Por vários motivos, né? Mas um deles é porque tem um mecanismo prioritário de fonte energética e o outro tem outro mecanismo prioritário de fonte energética completamente diferente. Então, não dá para você ser bom, utilizar bem as duas maneiras a ponto de ser campeão mundial em duas modalidades tão distintas, entendeu? Então, basicamente isso. E aí, no sistema aeróbio,
só para lembrar aqui um pouquinho, ele é a metabolização da glicose em glicose 6-fosfato, que é quebrado em 2 piruvato, que entra lá no famoso ciclo de Krebs, né, que vocês lembram bem, e aí vai para a cadeia respiratória, onde vai acontecer a formação de 36 ATPs, mais uma molécula de CO2 e uma de água para cada glicose, tá? Então, é um mecanismo que fornece muita energia, né? E esse mecanismo, enquanto tiver capacidade oxidativa, o músculo estiver utilizando esse oxigênio na cadeia respiratória, ele vai estar produzindo energia indefinidamente, tá? Só que existe um limite, né? Senão, a gente conseguiria fazer uma atividade física e nunca mais parar. Mas a gente sabe que não é assim, né? Em teoria, enquanto o músculo tem capacidade, ele vai lá, vai produzindo energia indefinidamente, tá? Mas existe o consumo máximo de oxigênio. E essa medida, ela é fundamental para o atleta de alto nível, para o atleta profissional, porque a capacidade máxima que esse atleta tem de produzir energia através da síntese de ATP, através do mecanismo de oxidação completa da glicose, tá? Que inicialmente da glicose, mas acabou o estoque de glicose, vai usar gordura e também de proteína do músculo, tá? Músculo periférico inicialmente. Então, isso aí, a fonte de energia vai mudar de acordo com a necessidade. Acabou a glicose, vai para a gordura, depois para o músculo periférico, tá bom? Mas existe um consumo máximo de oxigênio, porque se tu não tem mais fonte, aí não adianta ter mais oxigênio, que tu não vai consumir mais esse oxigênio. Então, esse é o consumo máximo de oxigênio, tá? É o VO2 máximo. Isso é muito importante. Além disso, tem uma outra coisa importante, que é o limiar anaeróbio. O que é isso? É a carga máxima de esforço, ou o maior consumo de oxigênio, o VO2 máximo, a partir do qual acontece um desequilíbrio entre a remoção e produção do ácido lático. Lembra que eu disse que coexistem os três mecanismos, né, de produção de energia, mas vai ter predomínio de um em relação aos demais, dependendo do atleta, dependendo da modalidade esportiva, tá? Mas existem as três. Então, o limiar anaeróbio é quando acontece um acúmulo de ácido lático maior do que a capacidade de remover, tá? Então, esse é o limiar. Chegou no ponto, eu estou produzindo ácido lático, estou tirando. Produzo 1, tiro 1. Produzo 2, tiro 2. 3, tiro 3. Chegou um ponto que eu produzo 4, só consigo tirar 3. Já acumulou 1. Produzi 4, tirei 3, está ficando outro. E aí, esse ponto é o limiar anaeróbio, tá? Esse limite, normalmente, é representado por um percentual do VO2. Ou seja, é tantos por cento do VO2 máximo, né? Ou também pode ser medido em carga absoluta. Com tantos watts de força, ele chegou no limiar anaeróbio. Começou a curva do ácido lático aumentar, tá? E ele é muito utilizado na prescrição de exercício, isso de qualquer pessoa, tanto atleta profissional como não profissional, né? Isso é um dos melhores parâmetros para a gente prescrever o treino e acompanhar o desenvolvimento, né, anaeróbio dessa pessoa, desse paciente, tá bom? Então, consumo máximo de oxigênio, né, ele pode ser medido diretamente através do consumo do oxigênio e produção do CO2, né, na análise de gases expirados, aí a ergospirometria lá da avaliação pré-participação faz isso, tá? E quais são os fatores determinantes para ter um consumo máximo de oxigênio, maior ou menor? Débito cardíaco, né, que o maior débito cardíaco você consegue ter um consumo maior desse oxigênio. Uma diferença arteriovenosa também, que é a capacidade oxidativa, é o quanto o músculo está conseguindo tirar o oxigênio da corrente sanguínea, tá? Então, essas duas coisas, o quanto de sangue que chega e o quanto o músculo consegue tirar de oxigênio desse sangue que chega. Então, esses dois fatores são os que determinam o consumo máximo de oxigênio. E aí você vai traçar estratégias conjunto com o fisiologista para que essa capacidade seja aumentada, que é o objetivo do atleta de alto rendimento, ter um consumo máximo e conseguir usar o máximo possível do oxigênio, tá certo? E esses testes têm contraindicações, né? Nem todo mundo pode fazer. Quando é que a gente não pode fazer um teste, uma ergospirometria para avaliar essa capacidade funcional aí, o VO2 máximo? Pacientes com anemia, tá? Distúrbios metabólicos, miocardite ou pericardite, né? Alguma arritmia, que aí chega a ser óbvio, né? Tromboflebite aguda, uma hipertensão arterial sistêmica com a PA maior do que 120, insuficiência respiratória, né, que chega a ser óbvio também, quadro infecciosos agudos e infarto agudo do miocárdio. Parece até óbvio, né, mas é o que é descrito na literatura, nos livros, então a gente precisa saber e tem que avaliar antes de realizar uma ergospirometria se o teu paciente não tem nenhuma dessas contraindicações a esses testes, tá certo?
E aí, falamos de limiar anaeróbio, né? Então, é a maior carga de esforço ou maior consumo de oxigênio a partir do qual tem um desequilíbrio entre a remoção do ácido lático pelo músculo. Aquilo que a gente estava falando. Produzi um ácido lático, tirei 1. Produzi 2, tirei 2. Produzi 3, tirei 3. Produzi 4, tirei 3. Opa, produzi 4, tirei 3. Está sobrando 1. Então, esse é o ponto do limiar anaeróbio, tá? E a gente pode medir isso de duas maneiras, tanto diretamente como indiretamente. Como eu estava definindo antes, que é um ponto importante na programação de treino, né? Por isso que agora a gente vai falar de como medir. Diretamente, através da concentração do ácido lático no sangue, e indiretamente através do comportamento da ventilação, porque tem uma mudança na curva durante o teste ergométrico, tá? Então, a gente infere, através dessa inflexão na curva respiratória, que ele atingiu o primeiro limiar anaeróbio, né? Porque a gente tem 2 limiares anaeróbios. O que é que acontece? Primeiro limiar anaeróbio é o ponto onde a produção de lactato ela aumenta, mas ela tem um aumento exponencial, mas ainda tem equilíbrio. Você produz e consegue tirar tudo, só que ele dá uma aumentada bem repentina. Eu vou mostrar num gráfico aqui para vocês entenderem. Porque as fontes aeróbias de energia continuam sendo predominantes nesse fornecimento de energia. Então, está sendo fonte aeróbia predominante, tá? Já no limiar 2, é o ponto onde o lactato, ele aumenta desproporcionalmente ao que vinha acontecendo antes, e você não consegue mais tirar tudo que é produzido, tá? E isso é porque a fonte energética aeróbia, ela não consegue mais manter sozinha, não predomina mais no fornecimento de energia. E aí você precisa usar as outras fontes de energia com maior intensidade e vai necessitar das fontes anaeróbicas que acaba acumulando o ácido lático, tá? E isso vai induzir a fadiga precoce. Então, olha só, isso aqui é um gráfico do limiar anaeróbio para vocês entenderem. A gente tem aqui o lactato e o VO2, né? No indivíduo destreinado, o primeiro, ele vem aqui com a produção de lactato regular, por quê? Que ele está aqui sem aumentar? Porque está predominando a capacidade aeróbia aqui. Ele está usando só o oxigênio na produção de energia. Ele continuou. Chega um ponto, aumentou a intensidade, o VO2 está aumentando, então aumentou a intensidade do treino, e aí só o sistema aeróbio não tá conseguindo. Então começou a usar o sistema anaeróbio também. E aí, se está usando o sistema anaeróbio, o que é que acontece? Acontece acúmulo de ácido lático. Então tem a primeira subida aqui. Então, até aqui, ele não usava praticamente o sistema anaeróbio, não estava acumulando ácido lático, nada. Aqui começou a aumentar o ácido lático, então, limiar 1. E aí ele continuou, aumentando a intensidade do treino, O que é que acontece nesse ponto 2? Nesse ponto 2, ele já está usando tanto o sistema anaeróbio, que está acumulando tanto ácido lático, que ele não consegue mais tirar o ácido lático todo que ele produz. Então, começa a acumular ácido lático e começa a ter fadiga, ter dor muscular, tá certo? Então, esquece isso aqui, esse nome aqui, sujeito destreinado e esse atleta, tá? Isso aqui é uma curva qualquer. E aí, acontece esses 2 limiares, tá? Essa aqui é uma pessoa, essa aqui é outra pessoa, porque as pessoas têm limiares diferentes de acordo com o treino dela. E aí, é por isso que tem aqui esse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Esse primeiro, o limiar número 1 aconteceu com VO2 de 20, e o limiar número 2 com VO2 de 35. Já esse segundo aqui, ó, o limiar número 1 aconteceu com 40 de VO2. Já o limiar número 2 aconteceu com 60 de VO2. Ou seja, eu precisei de uma carga de treino, de um exercício mais intenso para atingir o meu segundo limiar. Então, essa pessoa ela é melhor treinada do que essa, tá? Então, o objetivo é colocar no gráfico e querer que o atleta vá sempre indo para a direita, para melhorar o VO2 dele, aumentar o VO2 dele, tá? Que é aumentar a capacidade oxidativa dessa pessoa. Isso aqui se aplica a diversas situações. Pode ser um sujeito destreinado e um atleta, mas pode ser atleta e atleta. Quando? Em situações diferentes. Aqui o atleta, quando está no começo da temporada, veio das férias, lá 1 mês de férias, o cara só comendo, sem treinar direito, bebendo um pouquinho, e aí ele vem desse jeito. Depois de alguns 2, 3 meses de treino lá para o meio da temporada, ele atingiu o pico dele, o melhor rendimento. Então, a curva dele é jogada para a direita. E aí ele melhora o limiar anaeróbio dele. Ele aumenta a capacidade, o treinamento dele, a desenvoltura, o desempenho dele, tá? Então, isso serve para a gente ter esse parâmetro. Baseado no histórico desse atleta,
a gente consegue saber se ele está no máximo dele, se ele tem potencial para melhorar ainda. Então, vamos lá. Se eu tenho um atleta aqui que está no meio da temporada, no ano passado, o VO2 dele, no limiar 2, seria 60% do VO2. Então, eu tenho esse parâmetro. Esse ano aqui, no mesmo período, o VO2 dele, no limiar 2, está 55. Aí eu vou pensar o quê? Pô, antes era 60, agora está 55. O que é que aconteceu? Ele talvez não esteja se dedicando ao treino, ou tem algum outro problema, tá tendo algum problema psicológico mesmo, familiar, que não está se dedicando ao treino, ou está bebendo, aquele cara que não se dedicou mais ao treino, ou mesmo está em overtraining. Então, tudo isso a gente vai ter que investigar a causa, tá? Mas como é que a gente soube? Através da avaliação, medindo, né, analisando os dados que a gente tem, que a gente pode obter do atleta. Então, essa é a importância aqui desse limiar anaeróbio para a gente, tá bom? Além disso, a avaliação da capacidade e da potência anaeróbia, ela pode ser feita através de alguns testes. E aí tem teste do engaging cicloergômetro, que é um da bicicleta ergométrica mesmo, teste do degrau, por exemplo, teste de degrau tem vários, o clássico é o atleta ficar subindo 2 degraus, que aí tem uma altura padrão lá, em um tempo, ele mede a frequência cardíaca e pressão antes de começar, depois desse tempo, se eu não me engano são 2 minutos, aí ele vai ver quanto que está aumentando frequência cardíaca e pressão. E aí ele vai ter esse dado. À medida que ele vai melhorando a capacidade de treino dele, a frequência cardíaca e a pressão dele vai subindo menos. Então, o cara está destreinado, ele teve um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial muito grande quando ele executou esse teste. Depois que ele entrou no ritmo, né, ele melhorou, a frequência cardíaca dele e a pressão nem subiram tanto, tá? Sinal de que ele está melhor treinado. Então, é um teste também de avaliar essa capacidade. Impulsão vertical também. Ele vai ficar dando pulos e você vai medir frequência cardíaca e pressão. Teste de velocidade, correndo 10, 20, 30 ou 50 metros. Então, tudo isso são maneiras de avaliar, e aí você coloca num gráfico, você coloca num prontuário desse paciente e vai vendo a evolução desse atleta, tá bom? Então, como conclusão, avaliar o atleta é importante para quê? Para ajudar ele a atingir o melhor rendimento possível nas condições adequadas de saúde. E aí que a gente entra, da condição adequada de saúde. Saber se esse atleta está apto para treinar, está apto para jogar, está apto para poder evoluir no seu treino, tá? Sem ou com o menor prejuízo possível para o atleta. Eu costumo dizer, não só eu, mas todo mundo que trabalha com esporte aí, com a medicina do esporte, sabe que desculpa, todo mundo sabe que o esporte de alto rendimento, ele não é saudável, tá? Ele tem implicações, né? Então, na saúde da pessoa, desgastes exagerados, tudo. Então, cabe a gente, como médico do esporte, cuidar para que esse prejuízo seja o menor possível, ou, se possível, nem exista, né? Mas ser pelo menos o menor possível. Então, para isso que entra a avaliação pré-participação, para isso que entra a avaliação de uma maneira geral, essas medidas, a análise dessas medidas, né? Que junto com a fisiologia, a gente consegue ir acompanhando a progressão do treino desses atletas, tá certo? Então, queria agradecer aqui a atenção de vocês. Tá aqui mais uma vez meus contatos, e-mail, minhas redes sociais, aqui Instagram, Facebook, e estou aberto agora às perguntas, tá? Espero que eu tenha conseguido substituir em alto nível, aí, pelo menos perto, o Henrique Bastos, né, que ia dar essa aula no meu lugar. Na verdade, eu estou no lugar dele, ele que ia dar a aula. Foi um desafio, mas espero que tenha dado certo, o pessoal tenha gostado. Qual o quê? Não entendi. Qual? Bom, seguinte, você tem que investigar alguma bradicardia que não seja sinusal, né?
A questão da definição. O paciente que tem uma frequência menor do que 40 batimentos por minuto em repouso, ela pode ser normal ou não. Quando é que ela é normal? Quando você faz exercício, e aí no máximo ele consegue chegar a mais de 100, né? Aumentar mais de 100. Então, se era 38, ele tem que aumentar pelo menos até 138 batimentos por minuto. Numa pessoa, não num atleta, numa pessoa que não atinge esse 100 no mínimo, é sinal de que ele o aparelho cardíaco dele não está compensando, não está seguindo o nível de intensidade dele de treino, de exercício do esporte, tá? E isso pode desencadear uma sobrecarga no coração dele e ele ter uma parada cardíaca, pode ter um infarto mesmo, por conta do não suprimento da musculatura cardíaca, porque não está dando conta, o coração não está batendo na frequência que teria que ser para uma atividade mais exacerbada, tá? Então, basicamente seria isso. E aí foi baseado em avaliações, 100 seria o número mínimo que a frequência cardíaca precisa aumentar numa alta intensidade física, né? Repetir a pergunta? Não, perguntaram sobre... Porque eu falei no começo da aula da bradicardia sinusal, né? Que a bradicardia é quando a pessoa tem um batimento menor do que 40 batimentos cardíacos por minuto. E aí eu comentei que nesses casos, se a pessoa tem menos de 40 por minuto, você vai fazer um teste de esforço, e aí no teste de esforço máximo, essa frequência tem que aumentar pelo menos 100 batimentos cardíacos por minuto. Então, se era 38, tem que ser pelo menos ir até 138 no esforço máximo. E aí perguntaram qual o problema se não chegar, né? Se não chegar, não aumentar esse 100. O problema é que, se não chegar, baseado nos estudos, na avaliação, foi visto que 100 é o número mínimo que a frequência cardíaca aumenta para dar conta de uma atividade física máxima, tá? Então, se não está chegando, é sinal que o teu coração, o coração dessa pessoa, não está acompanhando a intensidade, a progressão do treino. E isso pode ter um desequilíbrio de débito cardíaco, não vai oxigenar bem órgãos periféricos, depois órgãos mais nobres, e aí a pessoa pode ter uma síncope, a pessoa pode ter um infarto, pode ter algum problema mais grave, entendeu? Então era isso, a pergunta e a resposta. Passando para a segunda pergunta. Perguntaram se quando você tem um histórico familiar de infarto, ser atleta se torna um risco, mesmo que você seja jovem? Bom, é um fator de risco, tá? Então, principalmente se for um infarto na pessoa jovem, né? Infarto acima de 35 anos, aí, por exemplo, você é um atleta de 20 anos, seu pai infartou com 36 anos, ele teve um infarto acima de 35 anos, é diferente de seu pai infartou com 30 anos, e você hoje com 20 anos, você vai ter que ter um cuidado redobrado, tá? Não é impeditivo, mas é fator de risco para o infarto. Então, essa pessoa que tem um histórico de infarto na família, ela vai precisar de uma avaliação mais completa. Ela não vai ficar só com um hemograma ou um eletrocardiograma. Ela vai ter que fazer um ecocardiograma, uma ergospirometria, para ver se a função cardíaca dela tá bacana, se ela pode jogar, se ela pode treinar, entendeu? Então, é fator de risco. Aumenta a investigação, não vai proibir só porque tem histórico de alguém na família, um pai, o parente, tem que ser parente de primeiro grau, né? Pai ou a mãe infartou. Então, só vai aumentar ali o alerta, vai investigar melhor essa pessoa, tá certo? Isso no infarto, é diferente de uma cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo. Se você tem um histórico, alguém na família cardiomiopatia hipertrófica, você tem que investigar. Se você tem cardiomiopatia hipertrófica, aí sim você vai ter que parar de competir. Um infarto no seu pai, na sua mãe, se não tiver em você, você vai investigar. Se tiver nenhum fator de risco além desse familiar, né? Aí você pode praticar atividade esportiva sem problema, mas sempre acompanhando mais de perto do que uma pessoa que não tem histórico familiar. Certo. Outra pergunta, tem duas perguntas bem parecidas relacionadas à questão da frequência cardíaca, né? Qual seria a frequência cardíaca normal de sedentário e de um atleta? E outra pessoa perguntou qual seria a frequência cardíaca normal
de uma pessoa que tem 40 anos durante uma atividade moderada? Bom, isso aí não existe um número específico, por exemplo, essa segunda pergunta, uma pessoa sedentária na atividade moderada, né? Isso depende de vários fatores, né? Cada pessoa vai ter a sua média, né? O que é fato é que em pessoas não atletas, a frequência cardíaca mínima é de 40. Então, numa pessoa como eu, que não sou atleta profissional, se minha frequência cardíaca está abaixo de 40, eu tenho que ir para emergência. Eu tenho que fazer um eletro, eu posso estar com algum... Tenho que investigar por quê. Não é normal. Agora, um atleta profissional, aí ele tem adaptações, né? Adaptações inotrópicas, o coração dele bombeia com tanto mais força, com tanta mais potência, que ele basta 35 batidas por minuto para suprir ele ali em repouso, entendeu? Então essa é a diferença. 40 seria o mínimo de uma pessoa não atleta. Menos do que isso, tem que investigar essa bradicardia aí, tá? Certo, professor. Tem outra pergunta aqui. Meu aluno fez Holter e apresentou algumas alterações. Ele ainda não mostrou ao cardiologista. Posso continuar com o exercício leve ou paro até sua próxima consulta? Bom, o mais seguro é parar, porque a gente não sabe quais foram as alterações do Holter, né? Pode ser que seja uma dessas alterações que eu falei, né? Que são adaptações do indivíduo que pratica atividade física regular, e aí essas alterações são mais comuns em atletas profissionais, mas às vezes pessoas que têm uma demanda esportiva muito grande têm essas alterações também e são adaptativas, mesmo não sendo profissional, mais comum no profissional, mas uma pessoa se dedicando. Hoje em dia tem muita gente que procura treinar bem forte, tudo, então pode ter essa alteração adaptativa. Aí realmente, como a gente não está vendo qual foi a alteração, é recomendado que suspenda o treino, porque se for uma alteração incompatível com o treino, pode ter algum problema maior. O mais comum é que não seja, mas sem ver, né, sem uma avaliação, o ideal é que pare e suspenda até a liberação do cardiologista, tá bom? Certo. Aí tem uma pergunta em relação a... Uma pergunta bem atual, né? Em relação aos percentuais de perda de condicionamento tanto aeróbio quanto anaeróbio numa paralisação como essa da pandemia que a gente está vivendo, né? Como seria para esses atletas, principalmente os atletas de alto rendimento? Isso aí é um grande problema, sabe? Porque atleta de rendimento, de alto rendimento, ele nunca ficou 3 meses sem treinar como aconteceu agora. Nunca. Quando ele começa a carreira profissional, o máximo que ele fica sem treinar é um mês. Um mês, isso um mês total, os atletas que são mais relaxados, mas um atleta mesmo que se dedica, mesmo nas férias, ele treina, ele pratica alguma atividade física, ele faz um treino mais leve, mas treina. Mas 3 meses é a primeira vez, né, na história moderna. Então, várias coisas a gente vai ver como é que esses atletas vão retomar agora. O que a gente observou é que em alguns campeonatos, inclusive principalmente no alemão, a incidência de lesão muscular aumentou muito nessa retomada, né? Aqui no Ceará, eu falo do Ceará porque é onde eu estou, já está com 40 e poucos dias, voltou a jogar hoje, mas 40 e poucos dias que vinha treinando já em campo. Começou isolado, os treinos individuais em campo, mas vinha tendo um acompanhamento de treino diário por videoconferência. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Um treino de videoconferência não é a mesma coisa do cara treinar com um grupo, do cara treinar com um profissional da educação física lá monitorando toda a evolução, o treino. Então, não é a mesma coisa. O principal problema vão ser lesões musculares. Em relação à capacidade, para quantos por cento vão perder da capacidade de treino, aí é difícil, até porque isso vai variar de cada atleta, né? Então, porque mesmo durante a pandemia, como eu estava dizendo, os atletas treinaram. Uns conseguem treinar mais, outros conseguem treinar menos. Aí a capacidade também depende de outros fatores fisiológicos da pessoa. Uma consegue manter uma capacidade oxidativa por mais tempo, mesmo sem treino. Então, a questão do destreinamento, de treinamento, ele varia de pessoa para pessoa, por múltiplos fatores, né? Não só pelo treino em si, né? Mas a própria fisiologia muscular, a própria fisiologia da pessoa influencia nesse detreinamento. Então, realmente, um número dizer assim, não tem, não sei, e não tem também na literatura, porque é um momento novo que a gente está vivendo. Certo. Outra pergunta que fizeram foi como funciona o comportamento da pressão arterial dentro de uma
atividade física de média intensidade, né? Como é que ela se comporta no início e no meio, enfim, da atividade física. Pronto. A gente vai ter 2 aulas bacanas que com certeza vão ser abordadas até melhor isso. Tanto a do André, que vai falar da fisiologia, como a do Carlos também, que é cardiologista, e ele vai falar disso aí. Então, eu acho que eles vão falar melhor do que eu, porque o comportamento vai mudar de acordo com o esporte, com a idade da pessoa. Então, tanto como eu falei lá nos 3 exemplos de fontes de energia, que muda a fonte de energia prioritária, se é um treino de menor tempo, de tempo mais intermediário e de maior tempo, isso muda no esporte. Então, a pressão vai se comportar de maneira diferente num treino tipo HIIT, como o CrossFit. O CrossFit, ele predomina um HIIT, que é o treino de alta intensidade intervalado, né? Então, a pressão se comporta com picos maiores nesse treino do que no treino de um corredor de longas distâncias, entendeu? A pressão vai se comportar de maneira mais linear, tá? Então vai mudar de acordo com o treino, de acordo com a idade, a capacidade da pessoa manter a pressão, que isso varia da pessoa, varia da raça, né? Varia do gênero também e da idade. Então são fatores que influenciam. Mas o esporte é o principal. Se é uma maratona, o cara que mantém ali o ritmo, a pressão vai se mantendo ali elevada, mas no platô. Se é um HIIT, CrossFit, ele tá no treino, tá no pico, pressão subiu, aí descansou, desce um pouco, vai fazer em curva, né, de altos e baixos. Então, isso varia muito, né? Aí teria que ver, depende do esporte, depende do que especificamente a pessoa quer saber, né? Professor, obrigada. Tiveram outras perguntas aqui no chat, mas acredito que a maioria delas serão respondidas na aula de fisiologia que nós teremos. Eu acho que o senhor pincelou muito bem sobre tanto a questão da cardiologia esportiva, como também a questão da fisiologia, e aí acabou que tiveram várias dúvidas em relação a isso. A gente poderia deixar para as próximas aulas. Eu comentei um pouco das bases energéticas só para a gente contextualizar outras importâncias, outras utilidades da avaliação pré-participação e da avaliação periódica, né? Porque a avaliação pré-participação, como o nome sugere, ela é pré-participação de alguma competição, mas ela não é só pré, ela é durante também, né? Por isso que eu comentei mais de uma vez que é recomendado que se faça também no meio da temporada essa avaliação. Então, a ergospirometria, principalmente, ela dá muitos subsídios para o planejamento de treino, de desempenho, com uma métrica mais fidedigna para a gente saber se o atleta está no máximo dele, se ele pode render mais, se ele tem como render mais, ou se ele já está no máximo, e aí, vamos dar uma segurada nesse cara aí, porque senão ele vai fazer uma lesão por fadiga muscular, por overtraining, entendeu? Então, serve para isso também. A avaliação, ela tem essa importância, não é só diagnosticar alguma doença cardiovascular, mas também evitar uma fadiga muscular, evitar uma lesão muscular, entendeu? Que também a gente vai ficar vendo isso na avaliação periódica. Certo, muito importante. Professor, muitos elogios à aula do senhor, foi realmente excelente a aula. Muito obrigada mais uma vez em nome da Liga. Nós ficamos muito felizes de poder contar com o senhor na nossa orientação, como também ministrando essas aulas. Muito obrigada. E acredito que encerramos por aqui o dia de hoje, né? Para as outras pessoas, para que fique o aviso, né? Amanhã nós teremos 2 aulas e vocês podem dar uma olhadinha direitinho no cronograma, certo? Pronto, eu que agradeço a atenção de todos, o convite, né? E como eu disse, eu estou substituindo o Henrique Bastos, que eu já assisti essa aula do Henrique num outro curso e é muito boa, então, assim, uma pena que, por conta aí da volta do futebol, que foi praticamente meio que repentina, ele não pôde dar aula hoje, mas espero que eu tenha explicado de maneira clara, que o pessoal tenha gostado mesmo, tá? Estou à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar lá no meu Instagram por direct, que eu vou respondendo aos poucos. Pode mandar lá que eu respondo, tá bom? Então, um abraço, boa noite. Eu ainda vou ter mais aulas com vocês, a gente ainda vai se ver, tá bom? Obrigada, professor. Tchau, tchau.